A paz do Senhor a todos, meu nome é Roberto, eu sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus, eu sirvo a Deus como diácono da Casa do Senhor. Nesse vídeo a gente estudará a lição do primeiro trimestre do ano de 2026 com o título A Santíssima Trindade. É um tema muito importante, são lições edificantes e hoje estudaremos a lição de número 2, que traz o título O Deus Pai. Antes de tudo isso, você que não é inscrito ainda, clique no botão de inscrever-se. Amados irmãos, eu quero fazer o agradecimento à minha esposa, cooperadora, Miriam, que deu essa rica oportunidade de estar com essa responsabilidade de ministrar a lição de número 2. Amados irmãos, no trimestre do ano passado, estudamos sobre o corpo, a alma e o espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo. Foram 13 aulas edificantes, foram 13 aulas abençoadas e não vai ser diferente esse primeiro trimestre do ano de 2026. Vai ser aulas edificantes, aulas abençoadas. E trimestre, como que foi dito no início, a Santíssima Trindade, estudaremos a lição de número 2, com o título Deus Pai. A lição de número 1 foi ministrada sobre o mistério da Santíssima Trindade, onde foi ministrado a doutrina da Trindade, que é o centro da fé cristã. É onde foi apresentado que somente existe um Deus em 3 pessoas, explicando Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Foi uma aula abençoada e edificante para nossas vidas. Se você perdeu a aula passada, recomendo você voltar, que tem a aula gravada no vídeo anterior. Título: O Deus Pai. Eu quero fazer a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 25 ao versículo de número 27. E depois vamos fazer a leitura em João, capítulo de número 14, versículo 6 ao versículo de número 11. Meus amados irmãos, eu sempre recomendo fazer a leitura bíblica em classe, primeiramente, para você compreender melhor o contexto do que vai se tratar na lição. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 27, que diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. O 27. Todas as coisas me formam entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. João, capítulo de número 14, versículo de número 6, disse:
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo de número 7 diz: E se vos me conhecesse a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecesse e tende visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tende conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, tu mostras o Pai? Versículo de número 10. Não creres tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. O versículo de número 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amados irmãos, o texto áureo central da aula de número 2 está focada em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 27, que diz, texto áureo: Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus amados irmãos, referente à leitura do texto áureo, a gente observa que Jesus ele estava ministrando na Galileia. Jesus estava ensinando e pregando sobre o reino de Deus. Ele havia enviado os 12 apóstolos para pregar, para curar em teu nome, e agora Jesus ele está explicando aos seus discípulos sobre a natureza de sua missão e sua relação com o Pai. A gente observa aqui a explicação do versículo: ninguém conhece o Pai. Jesus ele está explicando aqui, está dizendo que ninguém pode conhecer o Pai de forma plena e verdadeira, exceto Ele mesmo. A gente observa aqui a expressão senão o Filho. A gente observa aqui que Jesus é o único que pode conhecer o Pai, porque ele é o Filho de Deus e compartilha a mesma natureza divina. E a gente observa que a outra expressão desse versículo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui deixa bem esclarecido que Jesus também pode revelar o Pai a quem ele quiser. Ou seja, aquele que ele escolhe para receber a revelação. Em resumo, para deixar bem explicado, Jesus ele está afirmando sua divindade, a sua relação única com o Pai. Ele é o único que pode conhecer o Pai. Ele é o único que pode revelar o Pai aos outros. Isso destaca a autoridade de Jesus e sua missão de salvar a humanidade. A gente observa aqui, referente à pequena introdução aqui do texto áureo, a gente observa alguns versículos relacionados que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vê o Pai senão por mim, que está lá, que a gente fez a leitura bíblica em classe. E também em João capítulo 14, versículo 6. A gente observa aqui em João capítulo 14, versículo de número 9, que diz: quem me vê, vê o Pai. A gente observa aqui que Mateus capítulo de número 11, versículo de número 27, destaca a autoridade de Jesus e sua relação única com o Pai. É um lembrete de que Jesus, ele é o único caminho para conhecer o Pai e de ter uma relação com ele. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da sua ação do Espírito Santo. Referente desse contexto, dessa verdade prática, se refere à forma como que nós podemos conhecer e entender o caráter e a natureza de Deus Pai. Revelação de Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus Pai, que está inserida em João capítulo de número 1, versículo 18, e João capítulo 14, versículo de número 9. A gente observa aqui que também, mediante desses versículos, que por meio da sua vida, morte e ressurreição, Jesus revelou o amor, a justiça e a santidade de Deus Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Que está lá em João capítulo 14, versículo de número 9. Que indica que ele é a imagem perfeita de Deus Pai. A gente também observa aqui a ação do Espírito Santo, que é o agente que nos ajuda a entender e aplicar as revelações de Cristo. E o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de compreender a Bíblia e de conhecer mais aprofundado sobre Cristo. O Espírito Santo também nos auxilia a experimentar a verdadeira presença e glória do Deus Pai em nossas vidas. Meus amados irmãos, conhecer a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo nos permite uma relação pessoal com Deus Pai, faz nós experimentar a sua presença e seu amor sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, quero fazer aqui a leitura da introdução. A doutrina da Trindade é o mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas, coeternas. Meus amados irmãos, como foi mencionado aqui no início, foi também mencionado na lição anterior, quando a gente falamos da doutrina da Trindade, observamos, nos apresenta que apenas existe somente um Deus em três pessoas coeternas. Mas o que é coeternas? Eu quero fazer uma breve explicação. Coeternas é um termo teológico que se refere
a natureza eterna e imutável de Deus. Quando a gente fala coeterna, nós estamos falando especialmente em relação às três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho, que é o Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Isso significa e que se refere à natureza eterna, imutável de Deus. Portanto, coeternas significa que as três pessoas que diz o Pai é eterno e sempre existiu. O Filho, Jesus Cristo, é eterno e sempre existiu. O Espírito Santo é eterno e sempre existiu. Isso significa que as três pessoas da Trindade não têm início e também não têm fim, e que sempre existem em perfeita harmonia e unidade. A gente observamos aqui no início aqui da introdução que Deus Pai, ele é a fonte eterna da divindade. O Deus Pai, ele é o Criador de todas as coisas existentes. Ele é o nosso Redentor e Revelador, que age por meio do Filho e do Espírito Santo, por meio das Escrituras Sagradas e pela fé. Somos convidados a se aproximar cada vez mais dele. Se relacionar não superficialmente, não no raso, mas sim o mais profundo com o Pai Celestial. Eu quero fazer a leitura aqui, tópico de número 1, a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouves, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Dando continuidade, Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Meus amados irmãos, quando a gente observou aqui no começo do primeiro tópico, Pentateuco é um nome grego que refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros, ao decorrer de cada livro, é mencionado e também narra a criação de tudo, a história do povo de Israel através dos patriarcas. Fala sobre a libertação do povo de Deus e a sua jornada para a terra prometida. As orientações sobre o culto, sobre os sacrifícios. A gente observa que a jornada pelo deserto e as leis que foram estabelecidas por Deus. A gente vê esse contexto, a gente vê essa narração, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. Como que Deus se revelava no Antigo Testamento? Deus Pai, ele se revela progressivamente através da criação. Amados irmãos, Deus, ele criou todas as coisas
existentes. Vemos também que Deus, no Antigo Testamento, Deus se manifestava através das alianças. Exemplo, as alianças que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés. Deus se manifestava no envio e no meio dos profetas. Deus se manifestava no meio dos profetas, Deus se manifestava no meio dos reis, Deus se manifestava no meio dos sacerdotes, também Deus se manifestava através de sonhos, visões, palavras diretas. A gente observa aqui que Deus se manifestava através das grandiosas manifestações que vai além da ótica humana. A gente observa aqui que, como foi dito, Deus se manifestando através da libertação do povo que estava ali saindo do Egito. E a gente observa que também Deus se manifestando através da abertura do Mar Vermelho. E entre outras ações, Deus se revelava através de tipologias, através de símbolos que apontavam para Cristo como o Cordeiro, o Eu Sou na sarça ardente. A gente observa também que Deus se manifestava e também se mostrava como Criador fiel, amoroso, que chama o seu povo à aliança. Essa revelação no Antigo Testamento é vista como uma preparação e um anúncio progressivo da vinda de Jesus Cristo. No primeiro tópico, o Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificando 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso, que estais nos céus, que está lá mencionado Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Meus amados irmãos, a gente falamos sobre como Deus se manifestava no Antigo Testamento. Agora vamos verificar, segundo as Escrituras Sagradas, como que Deus se manifestava no Novo Testamento. A gente observa aqui que vemos Deus se revelando principalmente através de Jesus Cristo, o Filho encarnado, que é a revelação máxima. Vemos que Deus, ele se manifesta no Novo Testamento através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele direciona, ele guia os seus seguidores. E através do Espírito Santo, ele consolida e também faz uma grande revelação diante da mensagem da graça, da redenção. E isso é um convite para todos nós. Então, amados irmãos, resumindo, Deus se manifesta no Antigo Testamento através de sua criação, através,
como foi dito aqui, através da libertação do povo do Egito, da abertura do Mar Vermelho. Deus se manifesta no Antigo Testamento dessa forma. Já no Novo Testamento, Deus se manifesta através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Prosseguindo. Tópico 1, ponto 2. O Pai é fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, que está lá em João, capítulo de número 5, versículo de número 26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é criador do céu e da terra, e de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa da divindade, da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Filho procede. Meus amados irmãos, explicando aqui essa parte do tópico 1, ponto 2, que traz o título O Pai é a fonte da divindade. Observamos aqui, amados irmãos, nós professamos e declaramos por meio da fé que Deus é o supremo ser eterno. Deus é eterno. Quando a gente fala eterno, que se refere a algo sem começo e sem fim. Aqui usamos o termo para descrever que Deus é eterno. Nessa declaração de fé, podemos descrever que mesmo antes de tudo existir, Deus já existia. Deus, ele existe por si mesmo. Não depende de algo para existir, começar, terminar. Deus é a prova de toda existência, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Amados irmãos, aqui diz que o nosso Deus, o Deus Pai, ele é imutável. Imutável é aquele que é inalterável. É aquele que é constante e permanente em sua essência, em seu propósito, em suas promessas. A gente observamos aqui que Deus é a fonte eterna da divindade. Nós usamos aqui esse termo para descrever que Deus, ele é eterno. Mesmo antes de tudo existir, Deus, ele já existia.
A gente observa aqui no texto que foi lido, do tópico de número 2, Deus ele existe por si mesmo. Ele não depende de nada para existir. Nós, humanos, depende de vários fatores para poder existir. Então, amados irmãos, Deus existe por si mesmo. Deus, ele não depende de nada para existir, porque Deus, ele é a prova de toda existência. E quando a gente joga para o lado do ser humano, a gente temos que ter o nosso começo, a gente temos que nascer, a gente temos que ter todas as atribuições para que nós possamos sobreviver. Quando a gente observa já na parte espiritual, a gente temos que conhecer a Cristo e reconhecer Ele como único e suficiente Salvador. Se arrepender dos nossos pecados, para assim começar a trilhar o caminho reto, o caminho que leva à salvação. E que depois, quando houver o arrebatamento, seja ele coletivo, que é mencionado na Bíblia Sagrada, ou individualmente, só assim nós seremos eternos, viveremos na eternidade com Cristo. Deu para entender? Essa é uma simples explicação. Se alguém ficou com alguma dúvida mediante essa explicação simples, pode deixar aí no comentário que a gente vamos responder e a gente vamos detalhar com mais precisão para que você possa compreender. Deus, ele é a prova de toda existência. Ele é um Deus imutável. O que quer dizer imutável? Quer dizer que ele é inalterável, ele não muda. Quer dizer que permanece sempre constante, sempre o mesmo, sempre em sua essência, caráter e propósito e promessa. Deus, ele é a fonte eterna da divindade. Tópico 1.3, que diz: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Meus amados irmãos, mediante desse terceiro ponto aqui, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Eu quero fazer uma breve explicação, uma explicação bem simples para que você possa compreender do que está sendo tratado nesta lição. Deus Pai, ele é o Criador.
e fonte de toda a vida. Que o Filho, Jesus Cristo, é o Redentor que veio a esse mundo terreno como homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus veio a esse mundo terreno para salvar a humanidade caída no pecado. E o Espírito Santo, o santificador, o consolador que habita nos fiéis, que guia, os orienta e santifica para salvação. Aqui vemos uma forma bem resumida, uma forma bem simples de cada pessoa da Santíssima Trindade. Amados irmãos, vemos que cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma função. A gente vê a função do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cada um deles tem uma função específica, mas eles três agem em perfeita comunhão, pois é o único Deus. São três agindo, mas é o único Deus. Eu estou explicando dessa forma para que você não pense que eu estou falando que são três deuses, entendeu? É uma forma bem clara para que você possa entender. É para que fique isso gravado na tábua do seu coração. As três pessoas da Santíssima Trindade são Pai, Filho, o Espírito Santo. A gente observa aqui que nesse tópico não existe inferioridade. Eles ambos trabalham em sintonia. A gente, quando observa Deus Pai, a gente observa aqui que está falando de um ser maior que o Filho e que do Espírito Santo. Não, os três são o mesmo. Como diz aqui, ó, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Elas trabalham em conjunto. Nenhuma das três pessoas é maior, nenhuma das três pessoas é menor. As três pessoas da Santíssima Trindade, elas trabalham em sintonia. Elas trabalham em conjunto, em harmonia. E elas são coeternas e co-iguais. Elas são iguais, mas cada um trabalha em sua função específica, mas elas estão direcionadas ao único Deus. Tópico de número 2: o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Que está lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Os primeiros, intitulados sábios, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus, os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideravam sábios aos próprios olhos,
O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humanidade das crianças, que está inserida em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 2 ao 4. Mediante desse tópico de número 2, amados irmãos, não adianta pegar a Bíblia Sagrada e tratar a Bíblia como que fosse um livro qualquer, um livro sem validez, como fosse você pegar um livro ali na biblioteca e pegar por si, sem objetivo, sem direção. Nós temos que conhecer o autor. Quem é o autor das escrituras? É o próprio Deus. Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Devemos deixar que a palavra, que as escrituras de Deus penetrem na nossa consciência e no nosso coração. Quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar no nosso coração, no nosso consciente, observa a diferença notória em nossas vidas, como que Deus começa a agir no nosso meio. Como diz aquele versículo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados irmãos, mediante da presença de Deus, temos que ter uma profunda e verdadeira comunhão com Deus. A gente observa aqui nesse segundo tópico que vemos o declínio dos fariseus, que se vangloriavam de suas formações. E os fariseus, eles acabou se inflando o seu ego, acabou elevando a sua soberba, a sua arrogância. Não devemos deixar levar pelo nosso ego, pelo nosso ser. Isso pode trazer grandes e graves consequências. Para finalizar esse tópico de número 2, observamos aqui quando fala sobre os pequeninos. Esse termo se refere e representa aqueles que reconhecem sua dependência de Deus e não confiam em si mesmo, mas aceitam a correção, que aceitam a verdade com simplicidade e que têm a fé semelhante à das crianças, que está lá inserida em Mateus capítulo 18, versículo de número 2 e versículo de número 4. Concluindo, tenhamos a nossa adoração, a nossa comunhão voltada a Deus, sem máculas, mas sim com simplicidade, com o coração puro e verdadeiro diante de Deus. Tópico de número 2.2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo de número 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmos
número 46, verso 10, Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 2. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João, capítulo de número 14, versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. O Filho é intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, verdade e amor. João capítulo 1, versículo 18. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta, distorcida e fadada ao erro e idolatria. João, capítulo de número 10, versículo de número 30, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Meus amados irmãos, referente aqui o tópico de número 2.2, que diz: o Pai se faz conhecer pelo Filho. A gente observa aqui, seguindo a explicação, segundo a Bíblia, o Pai se faz conhecer pelo Filho de várias maneiras. Através pela revelação de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela oração, pela comunhão com o Filho. Vemos que o Filho, Jesus Cristo, ele é intérprete supremo do Pai. Vemos que Jesus Cristo é o único capaz de revelar sua natureza. Vemos aqui que sem Cristo, como nós conhecemos o Pai? Não tem como. Como diz aqui o versículo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amados irmãos, aqui diz que nós conhecemos o Pai somente pelo Filho. Sem o Filho é impossível conhecer o Pai. Nessa tratativa de querer conhecer o Pai sem a presença do Filho, acaba tendo algumas consequências. A gente observa que na tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada a erro e idolatria. A falta desse conhecimento ter uma má interpretação, acabar distorcendo e levar a esse ensinamento contrário à palavra de Deus. Vamos para o tópico de número 2.3. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com o Filho, Jesus revela outra sublime: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo de número 9. Essa declaração ratifica a unidade entre Pai e Filho, é essencial, inseparável. Eu e o Pai somos um. João capítulo de número 10, versículo de número 30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João capítulo de número 14, versículo 10, 11, que opera por meio do Filho, e do Filho age em total comunhão com o Pai.
João capítulo de número 4, versículo 34. E João capítulo de número 5, versículo 30. João capítulo de número 6, versículo de número 38 ao 40. E João capítulo de número 8, versículo de número 28 ao 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14, versículo 21 e versículo 23. Meus amados irmãos, aqui a explicação do tópico de número 2.3, que traz o título Quem vê o Filho, vê o Pai. Aqui vemos uma declaração de Jesus em João capítulo de número 14, versículo de número 9. É ratificada a doutrina da unidade, da Trindade. A gente vemos aqui que Jesus é a expressão do Pai. Ele em si compartilha a mesma natureza. Deus Pai, Deus Filho compartilham da mesma natureza divina. Isso diz que conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Mas como isso? Quando reconhecemos o cuidado de Deus, o seu cuidado, o seu zelo, através de uma conexão íntima e verdadeira, por meio da oração, louvor, adoração e meditação nas Escrituras Sagradas, e sempre confiando em sua provisão e segurança. Meus amados irmãos, aqui o auxílio bibliológico aqui da lição traz o tema o privilégio de ser filho de Deus. Paulo ele usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Eles se tornavam herdeiros dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidade de filho na família de Deus. Não somos mais escravos atemorizados, ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio! Tópico de número 3. A pessoa de Deus Pai. Primeiro, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não pode ser compartilhada pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmos número 90, verso 2. Isaías capítulo de número 57, versículo de número 15. Imutabilidade. Deus não muda, Ele é o mesmo. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 6. Tiago capítulo 1, versículo de número 17.
Onipotência. Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó, capítulo de número 42, versículo 2. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmos de número 139, verso 1 ao verso de número 6. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmos 139, versos 7 ao 10. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 24. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Meus amados irmãos, eu vou colocar uma ilustração aqui na tela para explicar melhor quais são os atributos incomunicáveis do Pai. Vamos lá. Ontologia divina. O ser de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? Quando a gente fala sobre incomunicável, é aquele que pertence somente a Deus, que somente Deus possui. Quais são elas? Como dito aqui nesse tópico. Primeiro, autoexistência. Como que foi falado também no início, Deus existe por si mesmo. Não depende de nada para existir. Eternidade. Deus ele é atemporal, que não tem começo nem fim. Não está limitado pelo tempo e espaço. Ele é eterno. De eternidade em eternidade, ele sempre será Deus. Imutabilidade. Deus não muda. Vemos que Deus, ele não muda e nunca mudará. Ele é o sempre o mesmo em todo tempo. Vemos que a imutabilidade de Deus, ela permanece para todos sempre. Ele se permanece fiel para sempre. Ele se permanece o mesmo para sempre. Ele nunca mudou e nunca mudará. Onipotência. Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar seus planos e desígnios. A gente observa aqui sobre a onipotência de Deus. Ele é todo-poderoso. Nada pode impedir ele. Nada pode barrar ele. E nada pode frustrar as suas promessas, os seus planos. Onisciência. Quando a gente fala sobre onisciência, a gente está falando que Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Tudo para ele é a mesma coisa. A gente observa aqui que Deus ele conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Ele é onisciente. Onipresença. Aqui diz que Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Isso quer dizer que
Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em outro continente, Deus está em outro estado. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus, ele não se limita em lugares. Deus está presente em todos os lugares. Tópico de número 3.2: os atributos comunicáveis do Pai são qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada, reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27. Dentre ele destacam-se santidade. Deus é santo e chama os seus filhos a serem santos em toda vossa maneira de viver. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 2, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. O amor, Deus é amor em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus capítulo de número 22, versículo 37 e 39. 1 João capítulo de número 4, versículo de número 8. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 13. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 10. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmos número 100, versículo 5. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Meus amados irmãos, mediante aqui do tópico de número 3.2, que vai falar sobre atributos comunicáveis do Pai. Anteriormente, vemos aqui os atributos incomunicáveis de Deus. Isso que só permanece somente a Deus. Agora vamos verificar aqui os atributos comunicáveis de Deus. Isto é, os homens também podem possuir. Nessa ilustração aqui, amados irmãos, atributos comunicáveis de Deus. Isto é, os homens também podem possuir. Primeiro, a gente observa aqui a santidade. Esse atributo pode ser comunicável aos homens. Estamos falando aqui da santidade. A gente observa aqui que Deus, ele é santo. E Deus, ele convida os seus filhos a serem santos em toda vossa maneira de viver. Aqui também, amor. Deus é amor em essência. Amor é um atributo comunicável que os homens também podem possuir. Amor. Deus é amor em essência. Podemos também amar a Deus e ao próximo como
reflexo desse amor. Observamos aqui a fidelidade. Deus é sempre fiel. E também somos desafiados a serem fiéis também. Somos convidados por Deus a ser fiel. Bondade. Deus é bom em todo o tempo. Somos exortados a agir com bondade em toda a nossa conduta diária. Somos convidados a ter a bondade no nosso ser. Explicando aqui o que são atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha conosco em certa medida. Esses atributos nos permitem refletir de maneira limitada ao caráter de Deus em nossa própria vida. São qualidades que Deus possui e que de alguma forma podemos também possuir. Então, atributos incomunicáveis pertencem a Deus e atributos comunicáveis de Deus o homem também pode possuir. Amém? Deu para compreender essa ilustração? Prosseguindo aqui, amados irmãos. Meus amados irmãos, tópico de número 3.3, que vai falar sobre os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não se tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras, virtudes. Salmos número 9:10. O nome Elohim, Gênesis, capítulo número 1, verso 1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Tópico de número 3.3. Os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obra, virtudes. Salmos número 9, verso 10. O nome Elohim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, alude à pluralidade da Trindade. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. El Shaddai, Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1. Revela Deus como Todo-Poderoso. Gênesis 28:3, 35:11. Adonai, Salmos número 8, versículo 1. E o grego Kairos, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 36, manifesta sua autoridade como Senhor. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 11, que tetragrama pessoal Yahvé revelada como eu sou o que sou. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, e Êxodo, capítulo de número 6, versículo 13, enfativa a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmos número 68, versículo 4, e Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6,
Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza, a majestade de Deus. Meus irmãos, aqui nesse ponto aqui, a gente observa os atributos e os nomes de Deus. A gente observa que o nome de Deus não apenas identifica quem ele é, mas como ele age e como devemos se relacionar com ele. A gente observa aqui o significado dos nomes do nosso Deus. Meus amados irmãos, mediante aqui desse tópico 3.3, nós observamos aqui os nomes de Deus. Observamos os nomes de Deus, que não é apenas uma identificação que ele é, mas sim como que ele age, como que ele se manifesta, como devemos se relacionar com ele. Conclusão: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João, capítulo de número 17, versículo de número 3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que em Cristo nos adotou como filhos. Meus amados irmãos, antes de finalizar aqui, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e eles nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Meus amados irmãos, foi uma aula bastante edificante, aonde nós aprendemos a respeito do Deus Pai. Quem é o Deus Pai? Deus Pai é o Criador de todas as coisas existentes. Deus Pai faz parte da Santíssima Trindade. Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente aprendemos que eles trabalham em si. Eles são o único Deus. Cada um tem as suas funções, cada um tem os seus desígnios, mas ninguém é maior e menor. Eles trabalham em unidades, com a mesma essência, e eles são iguais, e eles são eternos. Não são três deuses. E sim, eles são a Trindade, três pessoas em um só Deus. Nós possamos, a cada lição, nós possamos se dedicar, que nós possamos orar a Deus, para que Ele possa abrir a nossa mente,
que Ele possa dar o discernimento mediante das palavras, que o Espírito Santo de Deus possa guiar, que Ele possa ensinar, que tudo aquilo que está sendo instruído nessa lição. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um que está assistindo a essa aula. E você que não adquiriu a sua lição, eu vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo, para que você possa comprar essa revista. Você pode escolher ela tanto na versão aluno e tanto na versão professor, que tem mais conteúdo, que tem uma explicação um pouquinho mais elevada, que você possa compreender. E também tem um livro também, o livro da Santíssima Trindade, que faz parte dessa lição, que vai adquirindo os dois, você vai estar se edificando cada vez mais e vai estar aprendendo cada vez mais também. Amém? E não esqueçam de se inscrever. Eu peço para cada um compartilhar esse vídeo desta aula abençoada que foi ministrada, que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, que todos possam aprender mais e nós possamos aprender cada vez mais de Deus. Deus abençoe. Até a próxima lição.